Se você acredita nas palavras de Jesus, irá acreditar nisto que ele diz sobre aquele que ouve, crê, tem, não entrará e passou. Repare nesta passagem de João 5,24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Se você prestar atenção nos verbos, verá que ouvir e crer são ações imediatas e presentes. Uma vez tendo ouvido e crido no Evangelho, o que acontece? Jesus diz que você tem. Veja que o verbo também está no presente, valendo para o momento em que aquela pessoa creu. Você tem a vida eterna. Não se trata de ter a vida eterna no futuro, mas de algo que já se tem aqui e agora, nesta vida aqui. O próximo verbo da passagem diz que você não entrará em condenação ou não entrará num juízo futuro. E o verbo seguinte deixa claro que ao crer aconteceu algo que mudou tudo. Você passou da morte para a vida. Abra sua mão assim, e enquanto eu ler João 5,24, vá segurando cada dedo assim. Né? Vai tocando ou segurando cada dedo assim, ou assim, ou assim. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, agora você segura o dedo mindinho, o dedo mínimo, e crê naquele que me enviou, segura o dedo anelar. Esse dedo aqui, o anelar tem o mindinho, depois você tem o seu vizinho, não é? Depois, tem a vida eterna. Segura agora o dedo médio, que a gente costuma chamar também de pai de todos. Não entrará em condenação. Agora é hora de você segurar o dedo indicador, que é o furabolo, o famoso furabolo. Mas passou da morte para a vida. E agora você deve fazer o seguinte, segurar o dedão, que é o polegar, ou é o mata-piolho, né? Mindinho, seu vizinho, pai de todos, furabolo, mata-piolho. Segura o dedão, porque ele é o mais poderoso e positivo dedo da sua mão, que é quando você descobre que passou da morte para a vida. Entendeu agora? Todo lugar que você for, leve sua mão junto para não esquecer. Uma vez eu ouvi a história de um garoto que era pastor de ovelhas em um país da Europa, e ele escutou uma pregação do Evangelho, e nessa pregação o pregador enfatizou esses mesmos versículos, e ele ia segurando firmemente cada dedo da mão enquanto ele explicava, e finalmente ele gastou um tempo maior segurando o polegar, quando ele falou da eterna segurança do crente em Jesus, que jamais se perderia. Aí no dia seguinte, esse garoto saiu pelas montanhas com seu rebanho de ovelhas, mas naquela noite teve uma forte tempestade, naquele dia de neve, de gelo, e ele foi pego por essa tempestade, e como ele não voltou para casa, as pessoas do povoado saíram para procurá-lo. E infelizmente o encontraram morto, congelado ali no meio da neve. E a princípio ninguém entendeu, porque ele tinha morrido segurando o polegar. Mas quem ouviu, quem escutou a pregação do Evangelho, sabia que ele tinha crido no Salvador e morreu dando testemunho de que estava seguro. Agora, importante, porque a pessoa foi perguntar, mas em que igreja que acontece isso de você crer e ser salvo? Então, em igreja nenhuma. Você crê em Cristo onde você estiver. Quando me converti, foram 12 colegas da Faculdade de Arquitetura de Santos que se converteram na mesma época. Nós fazíamos depois de uma aula lá, uma vez por semana, a gente fazia um estudo do Evangelho de João, todos juntos. Um deles, olha que curioso, já estava ouvindo o Evangelho, ele foi numa boate lá em Santos, numa boate, acho que na Ilha Porchá que ele foi, uma boate na Ilha Porchá. E ele estava lá com um copo de uísque na mão, a música, luzes e tal, daí ele virou o copo, assim, quando ele virou o copo, ele creu em Cristo como Salvador. Ele lembra exatamente o momento, a coisa vinha atribulando e tal, de repente ele parou e falou assim, peraí, as circunstâncias são as mais diversas. Agora, depois de salvo, você então vai querer saber, Senhor, o que eu faço agora, hein? Aí a palavra de Deus vai dizer a você, o Senhor vai falar a você, que onde estiverem 2 ou 3 reunidos, aí estou eu no meio deles. Então eu tenho que procurar onde estão esses 2 ou 3 reunidos. Tem ali uma catedral. Não está escrito catedral aqui.
Tem ali um templo que é igualzinho de Jerusalém, então deve ser lá, né? Aqui também não está escrito templo de Jerusalém. Pelo contrário, muito, muito ao contrário, porque Israel tinha um templo. A igreja é o templo. Entendeu? Pensa numa tartaruga. Ela é a casa dela, não é? Então. Ela não precisa de uma casa. Você já viu que a tartaruga precisa de casa? Não, porque ela é a casa. Um caramujo, ele é a casa. A igreja é o templo do Espírito Santo. Deus habita na igreja como um todo. Deus habita em cada membro do corpo de Cristo. Mas o Senhor fala, então, onde estiverem 2 ou 3, congregados, não se congregando, não se... Tem umas Bíblias que aí, se você ler a sua, se tiver assim, corrige lá, porque tem algumas que falam assim, onde 2 ou 3 se reunirem ao meu nome, aí estou eu no meio deles. Não, está errado. Está errado. É onde estiverem 2 ou 3 reunidos ao meu nome, aí estou eu no meio deles. É diferente se reunir e estar reunido. Não é? Fala para um monte de criança numa creche, das pequenininhas, fala assim, eu quero que vocês se reúnam. Não vai dar certo. Então você tem que ir lá e catar pela mão e levar tudo junto para levar para a classe, aquela criançada que elas querem escapar e tal. Então, o 2 ou 3 estarem reunidos significa que tem alguém que os reúne. E esse alguém que os reúne é o Espírito Santo. Se eu for à feira e trouxer um pacote de laranjas e jogar na mesa, elas não vão parar na mesa. Algumas vão rolar, cair no chão, tudo. Mas se eu colocá-las numa fruteira, elas estão reunidas agora pela fruteira. É isso que significa estar reunido. Então essa reunião é o Espírito Santo que faz. Ele reúne 2 ou 3. Ao nome da Igreja Batista, né? Não. Ao nome da Igreja Presbiteriana, né? Não. Em que nome de igreja, então? Ao nome do Senhor Jesus. Esse nome. Você precisa de outro nome? Fala sério. Que nome que você acha mais bonito? Você vai reunir o nome de quem? Do sabiá, do papagaio, do João, do Antônio? Não. Ao nome de Jesus. Igreja não é a igreja do pastor fulano, nem do bispo ciclano, não é nem católica, nem protestante, nem evangélica, nem não sei o quê. A igreja é o corpo de Cristo formado por todos os que creem nele. Às vezes a gente precisa voltar nesse assunto, porque você fala igreja, a pessoa fala assim, mas de que igreja que o senhor é? Meu filho, da mesma que você é, que é a igreja, o corpo de Cristo, que ele comprou com o seu sangue. É essa a igreja. Então, por favor, entenda isso. Eu recebo todos os dias, pastor, qual é a sua igreja? Eu respondo, eu não sou pastor, eu sou um consultor empresarial e a igreja não é nem minha, é a igreja de Deus, né? Que ele comprou com o sangue que é de Cristo. É aquela que tem todos os salvos nela. É o corpo de Cristo. Tem que explicar toda vez.